Acharam Lucas 6? Deixa marcado aí Lucas 6. Agora abre lá em Mateus 7. Deixa Lucas 6 marcado e abre em Mateus 7. Nós vamos estar lendo do 24 ao 29. Antes de eu ler o texto, tem alguém aqui que tem um jardim em casa ou que cuida de planta? Levanta a mão, por gentileza, só para eu ver. Quem cuida de planta, quem tem um jardim. Ok, glória a Deus. Me tira uma dúvida. Se você ficar um mês sem cuidar do seu jardim, sem cuidar das suas plantas, só um mês, elas vão ficar do mesmo jeito? Vão continuar bonitas, viçosas, como eu imagino que é? Sim ou não? Mas é só um mês só, gente. Não é uma vida não, só um mês. Vai ficar ruim? Vai ficar feio? Vai ficar... Sabe por causa de que vai ficar ruim? Sabe por causa de que vai ficar feio? Porque esse é o estado natural. A imundícia, a desordem, a sujeira, o mau cheiro é o estado natural. Tudo que você vê de bonito, cheiroso, organizado, bem cuidado, é antinatural. Porque requer esforço, requer dedicação. Algumas pessoas já foram lá na minha casa. Quem passou lá na calçada já viu que a calçada está quebrada, né? De vez em quando eu limpo a calçada, eu vou remover o mato. Só que eu não uso enxada. Eu arranco o mato com a mão. Então arranco na raiz. É impressionante. Passa um tempo, ninguém faz nada. O mato cresce novamente. Porque como vocês bem sabem, como Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Então hoje é difícil cultivar. Imagina um terreno abandonado. Mato, lixo, gente consumindo droga. Esse é o estado natural. Tudo que você quer bem feito, você quer mudar de patamar, você quer melhorar, é antinatural. Já já você vai entender o porquê dessa ilustração. Agora acompanha comigo Mateus 7, a partir do versículo 24. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto as ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora vai lá em Lucas 6. A partir do 47, que diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo a caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Mateus, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele era um dos 12 que caminharam com Jesus, a qual Jesus deu o nome de apóstolo. Mateus
foi testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus fez. Ou seja, Mateus estava presente. Mateus caminhou com Jesus, ouviu os ensinos, viu os milagres, viu todas as obras que Jesus fez. Mateus era cobrador de impostos. Quando Jesus o chamou, ele estava exercendo essa atividade. Já Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus. Lucas era médico. Lucas escreveu o seu evangelho através de pesquisa, através de investigação. Isso não significa que o evangelho de Lucas não tenha sido inspirado por Deus pelo Espírito Santo. Ele é tão inspirado quanto Mateus. A diferença é só essa, que um caminhou com Jesus e outro não. Amém? Mateus, no capítulo 5, Jesus vem falando acerca das bem-aventuranças. Já no capítulo 6, Jesus fala acerca do reino de Deus, que deve se buscar ele em primeiro lugar, e a sua justiça. E nós chegamos no capítulo 7 de Mateus, onde dos versículos 1 ao 5, Jesus está ensinando sobre o não julgar. Por quê? Jesus está orientando, não julgueis para vocês não serem julgados. Só que Jesus não estava preocupado com o nosso julgamento. O zelo de Jesus pela nossa vida era por causa da medida. Porque ele está dizendo, olha, a medida que você usar para julgar o seu irmão, vai ser a mesma que vão julgar para você. Nesse versículo ele fala, olha só, tu é capaz de ver um cisco no olho do teu irmão e não está vendo a trave que está no teu? Tu não está percebendo que a tua visão está distorcida? E Jesus fala, olha, tira a trave que está no teu olho, para que depois você possa tirar o cisco do olho do teu irmão. No capítulo 6, no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele está falando, não dê aos cães aquilo que é santo, não dê pérola aos porcos, ou seja, não force o evangelho para ninguém, apenas ministre. Não quer? Deus abençoe. Não fique forçando, não desperdice aquilo que é santo com quem não quer. Já nos versículos 7 ao 12, ele fala acerca a passagem que muitas pessoas usam até no ofertório, né? Pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-lhe-á, buscar, encontrarei. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. E ele fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá ao Pai que está no céu, não lhe dará boas coisas? E ele também fala sobre aquilo que você quer que seja feito a você, para você fazer aos outros, ou seja, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Quando eu li esse versículo, eu pensava o seguinte, bom, eu não quero que ninguém implica comigo, então não vou implicar com ninguém. Eu não quero que ninguém mexa nas minhas coisas sem a minha permissão, então eu não vou mexer na dos outros. Eu não quero ser incomodado, então eu não vou incomodar ninguém. Mas aí um dia eu meditando nesse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração, filho, é um pouquinho além, é um pouquinho mais profundo, dói um pouquinho mais. Que é isso, Senhor? É o seguinte, você quer ser bem tratado? Trata bem. Pô, mas ele não merece. Mas né, você não quer ser bem tratado? Então não importa se ele merece ou não, faz o que você gostaria que fizessem com você. Você quer ser bem recebido nos lugares? Receba bem as pessoas. Você quer ser abraçado? Então abrace. Você quer ser amado? Então ama. Eu falei, misericórdia. E ele fala no final o quê? Que isso é a lei e os profetas. O que isso significa? Ame o próximo como a ti mesmo. Se eu te perguntar por que você botou essa roupa, por que você cuidou bem do seu cabelo, por que você quer comer o que é melhor, você não vai ter explicação. Ué, eu acho que eu mereço. É o que no máximo você vai poder dizer, você não tem explicação, ou seja, é da mesma forma, incondicionalmente. Já nos versículos 13 e 14, ele fala acerca da porta estreita e do caminho apertado, que ele fala, a porta larga e o caminho largo, ao qual muitos passam, porta e caminho que leva à perdição, e ele orienta, entrai
pela porta estreita, sigam o caminho apertado, que é ele que conduz à salvação. Dos 15 aos 20, do versículo 15 ao versículo 20, ele fala acerca dos falsos profetas, ele fala do observar os frutos da árvore, ou seja, julgue os frutos, observe os frutos que essa árvore produz. A árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz um mau fruto. Versículo que muita gente usa para emitir julgamento. Só que Jesus está falando, é pelo fruto que você conhece a árvore, ou seja, você tem que estar um pouco perto, para você saber se aquele fruto é bom, se aquele fruto é ruim, tu vai ter que experimentar, ou seja, você vai ter que estar perto, entendeu? Você não vai ficar pegando corte, vai ficar pegando trecho para fazer react na internet, entendeu? Ele está falando, observa o caráter, para isso, você vai ter que estar perto, você vai ter que se relacionar. Ele fala também acerca dos falsos profetas, que todo mundo acha que falso profeta é quem erra a profecia. Não, a grosso modo, porque o nosso tempo é curto, falso profeta, resumindo, quem profetiza por dinheiro. Maior exemplo, Balaão. Balaão profetizou por dinheiro. Sabe qual é o detalhe? Balaão não errou nenhuma profecia. Então ele é o maior exemplo de falso profeta. Falso profeta é aquele que profetiza por dinheiro. Pastor Gerson, se o senhor me pagar, eu falo tudo que a igreja quer ouvir. Vai ter que me pagar. Entendeu? E assim a agenda vai enchendo. Vai ser outra pregação. No 21, do 21 ao 23, ele fala o versículo que o nosso amado líder do Ministério de Música gosta muito. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome preguei, profetizei, expulsei demônio, e Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E do versículo 24 ao 29, é o que nós acabamos de ler. E você pode estar pensando, por que tu não leu o versículo, por que tu não leu o capítulo todo? Nosso tempo não permite. Então a gente vai resumindo. E aí Jesus fala o seguinte, olha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é um homem prudente. Já quem não pratica, é um homem insensato. Já Lucas, ele faz uma abrangência maior. Ele diz, quem ouve as minhas palavras. Ou seja, quem ouve tudo aquilo que eu ensino e pratica, é semelhante a um homem prudente. Então nós vamos fazer um comparativo sobre esses dois homens. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, Jesus não chamou ele de pecador, não chamou ele de ímpio, não chamou ele de iníquo. Jesus chamou ele de insensato. Não chamou ele de endemoniado, de desviado, de carnal, chamou ele de insensato. Bom, esses dois homens, eles têm algumas coisas em comum. Vamos lá, os dois ouviram a mensagem de Jesus. Os dois decidiram edificar uma casa. E os dois enfrentaram adversidade. Amém? Ouviram as palavras, edificaram uma casa e enfrentaram a adversidade. Primeiro vamos ao insensato. Ele construiu a sua casa sobre areia. Primeira coisa, ele não observou a base, aonde eles estavam construindo. Talvez ele estivesse com pressa de levantar logo a casa, de ter algo para mostrar. Então ele construiu apressadamente, não observou a base. Talvez quisesse economizar para investir em outras coisas, talvez na fachada, para impressionar, talvez na mobília, no acabamento, para provocar inveja, para impressionar quem estava lá. E aí talvez você pense assim, pô, não faz muito sentido construir sobre areia, investir em outra coisa,
Querido, você está no Brasil. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando eu estava preparando a mensagem, me veio vários exemplos. Mas eu falei assim, se eu usar eles, alguém vai achar que eu estou mandando indireta. E eu não sei nada da vida de ninguém, graças a Deus. Então eu vou contar um exemplo de verdade de um primo de um amigo meu. Isso aconteceu tem 18 anos. A gente falando de obra, de coisas que nós estávamos querendo fazer na nossa casa. Aí meu amigo vira e fala assim, pô, cara, pior é meu primo. A gente trabalhava numa gráfica, né? Aí ele falou assim, meu primo me liga falando que tem uma goteira na casa, perguntando se eu não podia levar um pedaço de lona que estava apertado para ele consertar. Ele separou a lona e levou lá. Quando ele chegou na casa do primo dele, que ele olhou, ele falou, pô, tá de sacanagem com a minha cara. Pô, tu tá morando aqui? Nesse lugar? Aí o primo dele virou para ele e falou assim, pô, cara, coisa tá difícil, tá meio apertada, tá um pouquinho complicado para mim. Ele, complicado para você? Tu só anda com roupa de marca da cabeça ao pé, tu acabou de comprar uma moto zero, tá difícil para você? Ou seja, ele estava deixando de investir naquilo que talvez seria o mais importante, que é a casa, para investir na aparência, para investir no status. Talvez para impressionar, para chamar a atenção, eu não sei. Então esse homem, ele não observou o fundamento que ele estava construindo. Ele simplesmente construiu. E muito provavelmente, ele construiu rápido. E volto a dizer, gente, Jesus não chamou ele de pecador, chamou ele de insensato. Quando a gente lê a Bíblia, e principalmente no tempo corrido que nós estamos, a gente não observa muitas coisas. E a impressão que se dá quando a gente lê esse texto é mais ou menos o seguinte, ó, Jesus está aqui, está ensinando a multidão, aí ele fala, tá vendo aquela casa ali que está sobre a rocha? É um homem prudente, é semelhante quem ouve a minha palavra e pratica. Tá vendo aquela outra casa ali, que está sobre a areia? Então, é um insensato. Gente, nós não sabemos, primeiro que isso aqui é uma parábola, uma ilustração, mas às vezes a pessoa construiu uma mansão sobre a areia, e a gente não sabe quanto tempo leva até ela enfrentar a adversidade. Só que Jesus está dizendo, ela vai vir. Que a adversidade vai vir? Vai vir. A questão é, como você está? Você vai ser capaz de suportar ou você vai ruir? Como esse homem insensato. No domingo, aqui na escola dominical, eu perguntei assim para os irmãos, seria possível construir mais 10 andares aqui na igreja? A resposta de todos os irmãos foi, não sei. Por que não sabe? Eu não vi a sapata, eu não vi o alicerce, eu não sei qual a capacidade que a base suporta. Então é isso que nós iremos ver agora com o homem prudente. Porque o homem prudente, ele também, a sua casa está sobre a areia. Carlos, não entendi, a própria Bíblia está dizendo que está sobre a rocha. Como assim sobre a areia? Por isso que eu pedi para você abrir em Lucas 6, porque esse detalhe não está em Mateus. Lucas 6 diz que o homem prudente, ele cavou fundo, quando ele encontrou a rocha, ele lançou o fundamento. Então quando você olha as duas casas, ambas estão sobre a areia. Visualmente, elas estão sobre a areia. A diferença é que a base de um está ali mesmo na areia e a base de outro está sobre a rocha. E quando este enfrenta a adversidade, ele fica de pé. Então a gente observa que o homem prudente, primeira coisa, ele não teve pressa na construção. Pô, cara, mas olha só, o ministério do outro está bombando. A casa dele
ele está fazendo vários churrascos, ele está recebendo os amigos, e você? Tranquilo, eu estou preocupado com a base, eu estou preocupado com o fundamento. Há muito tempo atrás, eu assisti uma pregação do pastor Josué Gonçalves, que ele dizia o seguinte: mais importante que talento é caráter. Talento abre a porta, mas só o caráter mantém ela aberta. E ele fala o seguinte: se o seu caráter é como a coluna bem firmada, ele é capaz de suportar um edifício. Mas se ele é como um palito de dente, não suporta nada. Não suporta nada. Então, o homem prudente, ele não está preocupado com a aparência. Ele não está preocupado com a aparência. Ele constrói sem pressa e no secreto. Amém? Então, eu queria perguntar aqui para vocês, antes da gente continuar: quem deseja aqui ser chamado de Jesus, ser chamado por Jesus como homem e mulher prudente, levanta a mão. Tem alguns que estão com medo de levantar a mão, mas amém. Glória a Deus. Preste atenção. Não são os homens que diz quem é e quem não é prudente. Quem disse foi Jesus. Ele que disse: quem ouve e pratica, eu comparo a um homem prudente. Só ele sabe, só ele conhece o fundamento. Quando ele fala de oração, ele diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. E praticar a palavra de Deus é totalmente antinatural. Por isso que eu usei para vocês no início o exemplo do jardim. Porque o natural seu é conforto, é prazer, satisfação. Então, primeiro, se você quer ser achado por Jesus como um homem, como uma mulher prudente, você vai ter que se exercitar. E você vai ter que seguir um caminho que é antinatural. Por exemplo, não tem registrado na Bíblia: ao acordar, respire. Tem isso? Tem isso? Porque é natural, tu nem pensa para respirar. Pensou agora porque eu falei. Olha, você caminha, está firmado sobre os seus pés. Você nem pensa nisso. Pensou agora porque eu falei. Eu estou fazendo meu plano de leitura bíblica, e eu terminei agora o livro de Levíticos, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi uma das instruções de Jesus falando com o seu povo antes deles entrarem em Canaã, que ele diz assim, ó: vós filhos, não tenhais relações com a mulher do seu pai, ou seja, não tenham relações com a madrasta. Vós filhos, não tenhais relações com a sua irmã, filha do seu pai, ou seja, aquela que não é filha da mesma mãe. Vós pais, não tenhais relações com as suas noras. E Jesus está falando isso para o seu povo, ó: não imite essas práticas. Por que Jesus está dando essa orientação para o seu povo? Porque quando eles chegassem lá, eles iam habitar por um momento com um povo cujas essas práticas eram normais, eram naturais, e de alguma forma isso poderia influenciar o povo de Deus. Mas as outras que ele orienta, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo está dizendo para a igreja: orai sem cessar. Orar não é prazeroso, orar não é bacana, não é gostoso, não é um deleite. Pode ser que tenha alguém aqui muito espiritual que fala assim: orar não é prazeroso? Está na presença do papai? Não tem coisa melhor. Eu não vou nem perguntar como é que é a sua vida de oração. Deixa que o pai fala. Isso aí é você e ele. Mas a gente observa que muitas das instruções de Jesus, se eu e você quisermos praticar, nós vamos ter que se esforçar, porque vai contra aquilo que nós queremos. Eu separei só 3 passagens aqui por causa do nosso tempo.
Por exemplo, Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, fala acerca da mulher, de vós mulheres, elas agora vão começar até com comichão. Vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. E fala, vós maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulher que está aqui, que é casada, sabe muito bem que a submissão dela precisa ser exercitada durante o dia, porque naturalmente não vai. Gente, retiro de casais, encontro de casais é uma benção. Tem um mediador lá, ele junta aos grupos, aí tem um que vira e fala assim: mulher, você tem que ser submissa, você foi chamada como auxiliadora, ajudadora idônea. Aí umas 200 se levantam e dizem assim: mas se ele não me escutar, e aí? E quem falou que tu tem que falar alguma coisa? É outra pregação isso, tá? Vós maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, ou seja, se for necessário, você tem que dar a vida por ela. Conhece a minha mulher? Não, eu quero saber se você conhece a minha esposa, para você estar falando isso. A gente já logo argumenta, porque não é natural, é todos os dias eu olhar para o alto e vamos nós. Tá ruim? Vamos. Romanos 13, Paulo fala que nós devemos estar sujeitos a todas as autoridades. Presta atenção, Deus, através do apóstolo Paulo, falou autoridade, não falou cargo. Não falou cargo. Estar submisso, sujeito àquele que está em posição de autoridade, as autoridades constituídas. Aí você já vira e fala assim: porque tu não conhece meu chefe? Se tu conhecesse, eu duvido tu ia querer obedecer ele. Você não conhece o líder do meu ministério. Eu queria ver se você conhecesse ele, se você ia ser submisso. Êxodo 20, 12. Deus, através de Moisés, fala assim: vós filhos, honrai os vossos pais, para que te prolongues seus dias na terra. Presta atenção, honrar é totalmente diferente de obedecer. Presta atenção. Você lava o carro do seu pai, vira para ele e diz: pai, me empresta o carro para eu sair. Preciso impressionar alguém que eu estou gostando. Isso aí é troca, interesse. Seu pai vira para você e fala: filho, filha, lava meu carro. Você vai lá e lava. Isso daí é obediência. Agora, o teu pai está sempre com o carro limpo. Você sabe que o seu pai gosta de ver o carro dele limpo, de andar com o carro limpo, mas por alguma circunstância, ele não está podendo. Você, com o tempo disponível, simplesmente vai lá e lava o carro do teu pai, porque você sabe que é assim que ele gosta. Isso é honra. E naturalmente, nós não fazemos essas coisas. Porque para que nós venhamos a praticar estas coisas, precisamos abrir mão do orgulho. Precisamos matar a nossa carne todos os dias. Porque nós não queremos. Mas nós queremos ser prudentes. Se assim nós queremos, nós vamos ter que investir em tudo aquilo que não dá like, que não gera aplauso, que não traz engajamento, que é o secreto, que é o que? A intimidade com o Senhor. É vida de oração, jejum, leitura da palavra. Só mais uma coisinha aqui. Levanta a mão por gentileza, quem tem mais de 5 anos de evangelho? Mais de 5. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Mantenha a mão levantada só quem já leu a Bíblia toda. Glória a Deus. Você que não leu, eu não estou querendo te envergonhar. Eu só quero mostrar para você o quão difícil é. O quão difícil é. Não é uma prática simples. Não é comum. Na EBD eu falei, gente, homem de oração, mulher de oração, não é comum.
Porque se fosse, teríamos vários Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Moody, Spurgeon. Só tem um. Só tivemos um Lutero. Porque essa vida de secreto não é todo mundo que quer. Eu quero postar o que traz engajamento, o que vai viralizar. Vou postar sobre oração? Sobre leitura da palavra? Não, isso aí não. Isso aí não traz aplauso, não traz reconhecimento. Mas quando vinham as lutas, quando vinham as adversidades, quando a chuva descer, a tempestade soprar, os rios correrem, a sua casa vai ficar de pé. Pode não ter uma fachada muito bonita, pode não ter a mobília mais cara, mas quando vir a adversidade, vai ficar de pé. E quando passar a adversidade, é o pai que vai dizer: ali está um homem prudente, ali está uma mulher prudente. A escolha é sua, a escolha é minha. É você que tem que decidir no dia a dia aonde você quer investir. Se você quer investir no secreto com o pai, ou você quer investir somente na tua aparência. Quando eu digo aparência, eu não estou falando da vestimenta, do visual. Não, é aquilo que aparece para os homens. É que aparentemente é o que é valorizado. Mas aí eu tenho que decidir: eu quero ser valorizado pelos homens ou quero ser valorizado pelos deuses? E eu termino dizendo para vocês: foram chamados de prudentes e de insensatos, não foram chamados de pecadores. Então que Deus abençoe a todos, eu espero que todos sejam encontrados como prudentes. Amém?